Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tedeu, o nosso podcast católico, onde nós partilhamos fé e partilhamos vida sempre com a presença de convidados muito especiais. E neste mês de maio, mês das mães, nós vamos falar da nossa mãe Maria, mãe de Jesus e nossa. Para falar sobre ela e sobre diversos aspectos da vida mariana para nossa fé, nós temos aqui uma convidada especial que eu vou apresentar depois da vinheta. É isso, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao Tedeu. Convido você, se ainda não segue o canal, nos seguir, curtir esse vídeo, compartilhar com seus contatos, porque quanto mais gente seguindo, quanto mais gente compartilhando, mais o conteúdo chega em quem precisa chegar e isso nos ajuda a evangelizar. Como eu disse, hoje o nosso tema vai falar sobre a nossa mãe, sobre Maria. E aí eu fui buscar um pessoal que é especialista em Maria. E encontrei aqui em São Paulo uma congregação que tem um nome grande, mas que tem um apelido pequenininho, que é a Congregação de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos para as Vocações, mais conhecidas como Irmãs Apostolinas. E representando as Irmãs Apostolinas, está aqui com a gente a irmã Clotilde Prates de Azevedo. Clotilde Prates de Azevedo. Isso. Seja muito bem-vinda, irmã, ao Tedeu. Muito obrigada, Anderson. Um olá para você também que está aí acompanhando esse canal, né? E você falou especialistas, não sei, mas amantes profundamente de Maria, sim, com certeza, essa nossa mãe, né? E muito feliz de poder estar aqui hoje, de poder partilhar um pouco, a gente poder estar conversando juntos, conversando com seus, né, com o pessoal que está aí em casa acompanhando, né, pela telinha, para poder conversar um pouco sobre Maria, conhecer um pouquinho mais, né? Talvez você nem católico mas de repente pode descobrir uma figura nova mariana na sua vida. Sim, sim. E até desmistificar algumas coisas, né? Com certeza. Porque muita gente fala da questão da figura de Maria, alguns se incomodam, outros criticam, né? E não precisa. Exato. Outros separam também, porque parece às vezes que Nossa Senhora separa da mulher Maria, né? E a gente vai falar sobre isso, né? Mas é interessante, às vezes, a gente tem que olhar os dois lados, né? Exatamente. Antes de falar de Nossa Senhora, da mulher Maria, assim como eu faço com os outros convidados, eu gostaria de saber da senhora, irmã Clotilde, como que surgiu a sua vocação religiosa? Como que a senhora se tornou uma irmã apostolina? Olha, minha história vocacional assim não é uma história espetacular. O espetacular está no ordinário do dia a dia e foi isso que aconteceu comigo. Eu cresci na periferia de São Paulo, eu sou filha de imigrantes, sou migrante, vim para São Paulo com 3 anos, né? Eu sou mineira de nascimento e meus pais foram morar aqui na periferia, perto de Osasco, em um bairro aonde eu estive, vamos dizer assim, não tinha comunidade, tinha poucas casas, mas existia um grande convento, aquele modelo ainda de conventão, que era das Irmãs Discípulas do Divino Mestre, que foram fundadas pelo Tiago Alberione, que hoje é o fundador da minha congregação também, a qual eu pertenço. E depois tinham os padres paulinos, e essas irmãs, as discípulas, elas abriram a casa delas para o povo. Abrindo a casa para o povo poder ter um local para poder celebrar, eu cresci ali dentro. Eu cresci no meio das irmãs, eu cresci no meio de pessoas que se inseriram no meio do povo. E assim, eu com 7, 8 anos, via irmãs que iam amassar barro junto com o povo para poder pegar o ônibus, que vinham rezar nas casas, que às vezes eu ia na comunidade, ia na celebração, via emburradas, com raiva. Eu via gente normal. E isso foi interessante, eu vi mulheres normais. E isso foi aos poucos, por isso que eu falo, foi o extraordinário acontecendo no ordinário.
No dia a dia, Deus foi abrindo meu coração para mostrar que aquilo era um estilo de vida tão normal, feliz quanto outros. E isso foi despertando em mim o desejo de poder, aos poucos, de poder também compartilhar ou experimentar essa vida. Eu não via como estranho. Claro, eu trabalhei, namorei, né? Fiz várias coisas. Mas meu pai faleceu, eu era muito jovem, tinha 15 anos, fui ajudar minha mãe, fui trabalhar, mas já tinha um processo de acompanhamento. E depois, com 22 anos, não, com 20 anos, eu retomei minha caminhada, né? Então, eu comecei a pensar mais seriamente nessa questão de ser irmã. E foi aí que eu voltei a fazer encontros vocacionais e conheci, por coincidência, na Santa Cecília, aqui no centro de São Paulo, fui participar de um grupo onde tinha uma irmã Cecília Andorno. Faziam 3 anos que as apostolinas tinham chegado no Brasil e, por ser da família paulina, a qual eu cresci no meio. Foi as coincidências que não são coincidências, são os projetos de Deus. E então, assim, eu acabei encontrando as apostolinas na minha vida e me identifiquei com essa missão, com esse carisma, né? Que para mim, assim, ainda no começo eu não conseguia entender como ninguém entendia um carisma, doar e consumir a vida pelas vocações, para que outra pessoa encontre o sentido da sua vida, né? E para que ela possa ser fiel naquilo que Deus lhe pede. Isso para mim, assim, porque eu sempre senti assim, nossa, a gente pode ajudar as pessoas, mas eu nunca fui uma pessoa de linha de frente, né? Eu sempre fui um pouco mais ali para estar ajudando por trás, fazendo alguma coisa. Venho de uma família onde minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração, mas não de práticas religiosas, mas quis que a gente crescesse na fé católica, tal, mas vivia os valores cristãos dentro de casa. Então, assim, eu via essa questão da gente poder ajudar o outro, ajudar o próximo. Mas eu pensava, nossa, não adianta ajudar o próximo se a pessoa não se encontrou. Hoje eu sei que é essa palavra, que se a pessoa não se encontrou enquanto ser humano, enquanto pessoa. Eu não dava essas palavras, mas hoje eu faço a releitura que era isso que estava dentro de mim. E, de repente, eu encontro isso no carisma das irmãs apostolinas, né? De poder estar ajudando e fazendo. E, assim, eu amo o trabalho vocacional, não independente, não para que as pessoas venham ser padres e irmãs, porque essa palavra hoje ela está muito ligada, né? Mas não, para que ela encontre o lugar onde ela vai ser feliz, mas fazer os outros felizes, transformar o mundo a partir do projeto de Deus, né? Descobrir que o sonho de Deus é também o meu sonho. Né? Na minha realidade, na minha miséria, no meu ser humano. E que essa miséria Deus me convida cada dia a transformar, né? Para que eu possa ser mais semelhante a Ele. Então, no dia a dia. Então, claro, é uma missão grande. Somos poucas, temos uma casa aqui em São Paulo, uma comunidade em Minas, nossa fundação é italiana, né? E temos uma outra casa na Polônia. Mas, assim, fazemos um pouco de barulho, apesar de sermos poucas. Fazemos um pouco de barulho pelas vocações, e esse amor às vocações é muito presente na minha vida. Mas é um carisma lindo, né? Vocês trabalham muito, muito fortemente a questão do projeto de vida de cada Isso. cada uma, para que essa pessoa depois possa Exatamente. voar e fazer os outros. Eu gostei dessa de ser feliz e fazer os outros felizes. Exatamente. E independente, recentemente nós perdemos uma irmã, a irmã Lorenza, na Itália, e ela tinha muito esse sentido missionário. Um dia, e agora que ela morreu, a gente teve acesso a um escrito, onde ela perguntou ao padre Alberione, mas nós podemos ir em missão e falar de vocação? Ele falou, vocês podem ajudar para que outras pessoas de outra religião encontrem o seu lugar. Então, essa perspectiva vocacional muito ampla. Olha esse homem que tinha essa visão ecumênica, essa visão aberta. Quer dizer, o sonho de Deus extrapola os limites da religião. É para o ser humano, é para a pessoa. Então, independente se ela é ou não católica, se ela é ou não, mas que ela possa descobrir o seu projeto. Né? Que bonito. E Maria, nesse contexto todo, né, a gente tem dentro da fé católica Maria como uma figura extremamente importante ali, logo abaixo de Jesus Cristo, né, a mãe de Nosso Senhor, a nossa intercessora. Mas qual que é o papel? Por que ela ocupa um lugar tão especial na vida do católico e ela deveria também ocupar um lugar especial na vida daqueles que não são católicos?
A partir do momento que a gente começa a conhecer essa figura, né? E começa a conhecer um pouco mais Maria, se a gente coloca... O centro é Jesus. Mas para que Jesus viesse ao mundo, para que ele se encarnasse, para que ele pudesse estar, precisou que um ser humano frágil, de carne, osso, com seus sonhos, com seus projetos, abrisse mão dos seus projetos. Abrisse mão dos seus projetos ou transformasse os seus projetos, dizendo sim a Deus. E aceitasse transformar, deixar-se a sua vida transformar, se encher de... né? Para que Deus pudesse existir. Não é bonito essa questão da encarnação que acontece na carne de Maria, né? O verbo Filho de Deus que se torna gente no seio de uma mulher. Então, assim, Maria é grande, é bonita, porque ela nunca fez disso uma coisa para ela. Mas é tanto que é o filho que ela oferta ao mundo. E ela se coloca numa posição também como uma mulher que é mãe, que aprende a ser discípula do seu próprio filho e depois vai se tornar aquela que ajuda os que seguiram o seu filho a continuar dizendo sim. Ela se torna apóstola dos apóstolos, né? Isso é muito bonito. Ela acompanha, né? E ela vive também o seu processo discipular de seguimento. Primeiro, de seguimento, de encontro com um Deus que dá sentido e que transforma e que lhe pede uma coisa grande. Lhe pede para ser a mãe do seu filho, né? Para ser a mãe de Jesus. Então, essa centralidade de Jesus é muito presente na vida de Maria. É bonito de ver, né? Onde a mulher gera. Ela gera no centro do seu ser, né? E eu aí imagino como que deve ter sido para ela, né, enquanto mãe muito jovem, né, acompanhar ali o filho e passar as angústias que uma mãe passa com o filho, muitas vezes vendo ele pregando e as pessoas o contrariando e a preocupação, poxa, será que vão fazer alguma coisa com ele? Como será que ele está bem? Será que ele está com fome hoje? Né? Essa figura humana, né? E não divina, porque Jesus era divino, mas essa figura como mãe de Deus e como mãe de um homem. Eu fico imaginando como deve ter sido para ela naquele dia, naquele período, viver isso de uma forma tão intensa. E como a senhora falou, ela acabou virando apóstola dos apóstolos. E essa imagem aqui tem um pouco a ver com isso também, né? Tem muito a ver com isso, essa imagem de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Mas você falava uma coisa antes que eu queria resgatar, muito importante. No Evangelho de Marcos, quem está acostumado a ler a Bíblia, a história de Jesus é contada nos 4 evangelhos. No Evangelho de Marcos, a gente vê bem uma cena que mostra isso. É bonito, porque a mulher, Maria, mãe, vai preocupada porque dizem, ele ficou louco. Ele está sem comer, ele não dorme, ele não come. E a mãe sai correndo para ver por que o filho tem. Por que estão dizendo que ele é louco? Por que ele não come? É a preocupação normal de uma mãe. E Jesus é bonito que no Evangelho de Marcos, Jesus está dentro da casa, falando com as pessoas. Marcos vai jogar muito com isso, né? Então, ele fala com as pessoas e Maria chega, ela está fora da casa. E fora da casa, ela manda chamar o filho, como qualquer mãe. A mãe espera que o filho venha. Uhum. E é bonito porque Marcos parece que é duro, mas não é. Jesus fala, né? Fala para ele vir, fala, não, aqui está a minha família. Quer ser minha família? Mãe. Precisa aprender a entrar na casa, mas numa posição nova, numa posição de discípula. Uhum. Né? Não preocupada só com o filho, mas com a missão do filho, abraçar a missão do filho. Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho de Marcos, porque ela aproxima a gente e mostra a mulher Maria, que às vezes a gente separa da Nossa Senhora, e às vezes a gente diviniza ela demais, ela se torna uma matrona, e esquece que o divino está presente em nós, em mim, no humano. A encarnação é isso. E que ela também é convidada a dar esse passo, que eu sou, e ela deu, né? Então, a gente vai ver depois que Maria acompanha Jesus. Então, ela entrou
para dentro da casa. Ela entrou para o grupo dos discípulos. E ela que foi, ela se voltou a fazer a vontade do Pai. E é bonito porque na imagem que o padre, originalmente é um quadro que o padre Oberione idealizou, que faz a imagem, ele fez questão, porque a intuição da espiritualidade, desculpa, da família paulina, ela está centralidade em Jesus, mestre, pastor, caminho, verdade e vida, como Paulo, mas sobre a proteção e o olhar de Maria, Rainha dos Apóstolos. Então, e ele fez questão que, primeira coisa, Maria fosse retratada em pé. Né? Em pé. Porque essa mulher, essa mãe, essa discípula, ela acompanha Jesus até o fim. Até o final. E ela não acompanha que na última hora ela não foge. Ela está em pé na cruz. Então, como uma discípula que você vê, ela está numa atitude de caminho, né? Então, uma mulher que se coloca a caminho, sabe se colocar a caminho, numa postura de caminhante, porque discípulo segue o mestre. Ela seguia já a Deus, tanto é que ela depois diz sim a Deus, e ela vai seguir o Filho de Deus, né? E ela se coloca e ela fica em pé, porque todo discípulo deve permanecer fiel e em pé. Nós fomos feitos para ficar em pé, né? Somos, como diz um dos sermões, se eu não me engano, do Padre Antônio Vieira, somos pó deitado que se torna pó em pé. Então, somos chamados a continuar a ser esse pó em pé. Ela está em pé, ela está nessa atitude. Maria, geralmente as imagens de Maria são retratadas com ela segurando o menino, né? Como uma mãe, né? Quase a maioria das imagens é como uma mãe que retém o filho para si, que o protege, ou que Maria, que se você vê, ela está parece que ela está anunciando, né? Está colocando, ela está te dando. É dar Jesus. Ela deu Jesus, Padre Oberione dizia, primeiro, ela deu Jesus no seu ventre, ela o deu ao mundo, ela o deu aos discípulos e ela continua dando a cada um de nós e nos entregando. E ela está olhando para baixo, ela não está olhando assim, porque ela está olhando para nós e dizendo, olha, ele é o mestre, aqui tem os dois, né, o sinal da bênção, o mestre quando faz a bênção, é o mestre da palavra, ele traz o rolinho da palavra. Então, é o mestre, caminho, verdade e vida. É esse, então, o centro não é ela, é Jesus, e nós somos convidados a, então, aceitar. A proposta não é de Maria, a proposta é de Jesus. Por isso que o centro é Jesus na nossa vida. Nós amamos Maria, nós temos ela como uma figura, mas o centro é Jesus. E Maria não quer querer que seu filho que ela estivesse acima do seu filho. Não, em primeiro lugar, esse mestre, é o mestre da palavra, que dá a vida, que se entrega, né? E que nos convida a ser discípulo, e ela nos convida a ser discípulos, como ela foi a perfeita discípula. Diz o padre assim, primeira cristã, Maria da Luz, né? Sim, a primeira cristã. Maria, ela traz para a gente um exemplo muito forte do papel da mulher também dentro da igreja, né? E muitas vezes a gente, inclusive, polemiza muito essa questão do papel da mulher, né? Então, como que a Maria ela pode servir de exemplo para a mulher dentro da igreja, para a mulher cristã? Em primeiro lugar, a gente vê Maria, um exemplo de Maria, eu gosto muito de pegar ela na Anunciação, ali. Na Anunciação, Maria recebe um anúncio do anjo, e como mulher que não tinha palavra, não tinha permissão de palavra no seu tempo, de questionamento, o lugar da mulher era no quarto, o lugar da mulher era recolhida dentro da casa, e a palavra era do marido, a palavra era do homem. Essa mulher, essa menina, moça, ousa dizer ao anjo, mas como é que isso vai acontecer? Eu não sou casada, como é que eu vou, como você vai dizer que eu vou ter um filho? Tá? Ela ousa questionar um emissário de Deus. Ela não tem medo. Como mulheres, nós também não devemos ter medo. Temos que ser ousadas também.
E mesmo que os espaços são nossos, os lugares são nossos. Mas não uma ousadia, não é rebeldia, é a ousadia do Espírito. É a ousadia porque Maria ali, ela dialoga para quê? Para compreender, para crescer, para poder entender o projeto do Pai, para poder vivê-lo de forma plena. Porque ela sabe que há um convite, né? E é bonito também ali no texto, enquanto mulher, o anjo diz para ela: alegra-te, Maria, alegra-te cheia de graça. Tem um autor mariológico que eu gosto muito, o sobrenome dele é Faust, ele diz assim, nisso há 3 dimensões da nossa vida presente na mulher Maria. Ela era conhecida como Maria. Eu sou conhecida como Clotilde, Clô, né? Como os outros me conhecem. Mas ela se auto-intitula depois a serva do Senhor. Como ela se conhece, como a serva. Então, eu como mulher, como é que eu me conheço? Também aqui, além de ser, para viver essa ousadia, eu preciso me conhecer enquanto mulher, no meu jeito, no meu ser, né? Deixar as minhas potencialidades sair. E, ao mesmo tempo, o anjo diz, você é cheia de graça. É como Deus a conhece. Há um convite. Não basta me conhecer enquanto mulher, pessoa. Não me resume dizer que eu sou a Clotilde. Há algo que eu conheço de mim, mas há algo que um ser maior conhece e que me propõe como projeto de vida, cheia de graça, a agraciada, né? Então, a cada uma de nós, mulher, há um nome novo, né? E Maria vai em busca essa ousadia dela, desse diálogo, é em busca desse novo que está ali, que é pleno. E a né? senhora falando do nome novo me lembrou a passagem de Maria Madalena, né? Eu te chamei Pelo nome. Pelo nome. Exatamente. Então, a gente vê também Maria em muitos outros momentos, depois, em muitas outras situações, Maria é mulher de um silêncio, mas não um silêncio de opressão. Maria o Evangelho de Lucas diz que ela guarda no coração. É mulher que sabe fazer memória, sabe? É aquela mulher que sabe ruminar, sabe deixar as coisas descer, dar tempo ao tempo, né? Para compreender, para não falar palavras inúteis às vezes, né? Para que a gente aprenda com o tempo a entender a situação, a não sair. Eu sou bastante explosiva. E Maria, nesse sentido, me ensina muito a guardar, né? Guardar não no sentido de engolir. Eu não tenho que engolir o que a sociedade me impõe, mas ir guardando para descobrir a verdade daquilo que eu sou, resgatando esse elemento que eu dizia antes, aquilo que você é enquanto mulher dentro de uma sociedade, mas que você pode ser mais e que você pode transformar essa sociedade. Porque Maria transforma. Sim. E quando sentiu a necessidade de se posicionar também, foi lá e se posicionou. E quando foi chamada também a estar junto com os apóstolos, porque lá em Pentecostes, depois, quando Jesus morre, tem uma cena de Atos dos Apóstolos que diz que estavam os 12 e Maria junto com eles. Maria sabe que naquele momento, ela tinha todo o direito de dizer, mas seu bando de fujões, medrosos, que isso? Vocês abandonaram meu filho? Ela poderia sair culpando todo mundo. Ela não culpa. O que ela faz? Ela acompanha. Ela tenta entender cada um. Ela está lá, né? Mas ela está lá também como uma figura que é de apoio, que é de incentivo, para lhes dar coragem para continuar firme na missão do seu filho, né? Então, também nós, enquanto mulheres, né? Enquanto, não só as mulheres, Maria nos ensina enquanto ser humano, né? A gente saber também estar nos locais, não para julgar, né? A gente precisa dessa ousadia para poder julgar, não, mas estar lá também como um sentido de descobrir qual é o novo, qual é o elemento que eu sou chamada a dar uma contribuição de transformação. E ela não diz uma palavra, é um silêncio operante. Nas bodas de Caná,
Maria vai ter um casamento, tal, né? Jesus, como bom intruso, chega com 12, né? Um bom brasileiro poderia dizer, né? Chega com 12 para a festa, né? Coitado dos noivos. Já o vinho era pouco, beberam tudo. Eu imagino a noiva olhando, falando... Aí agora o que a gente faz? Vai ser a vergonha pública. Mas antes da noiva, Maria é uma mulher que sabe observar, né? Nós mulheres, dizem, somos cheias de tinta. Não, somos mais observadoras, né? Somos mais que sabe perceber os detalhes. A gente consegue perceber várias coisas. E Maria está lá nessa atitude de quem está percebendo. Quietinha, quietinha, vai lá e diz, Jesus, acabou o vinho. E eu com isso? Não, mas sim, você com isso, porque você pode fazer. Ela sabe, ela incentiva, né? As potencialidades, incentivarmos as potencialidades do outro, né? Que a gente percebe, mas às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem medo de perder o lugar, às vezes a gente tem medo de que me puxe o tapete, de ser chamada de bobo, né? Nada, Maria não, Maria incentiva a potencialidade do outro. Agora, ela não obriga. E ela vai atrás do servo e diz, olha, façam aí, na certeza, na espera, mas ela deixa para que o protagonismo seja de Jesus. É ele que tem que tomar a decisão. A gente incentiva, apoia, estimula a potencialidade do outro, mas é o outro que faz. A gente não pode agir pelo outro. É bonito, né? Maria nos ensina isso como mulher, né? Não é tirar o lugar do outro, o protagonismo do outro. E, inclusive, na relação homem e mulher também, né? Porque quando você vê Maria, ela potencializa, né, aquilo que os apóstolos tinham, aquilo que Jesus tinha. E a figura da mulher na sociedade, se hoje querem colocar muito a mulher contra o homem, essa questão de um contra o outro, não adianta. Você pergunta para qualquer homem qual que é a importância da mulher na sua vida, ele vai falar toda, né? Se não tiver a mulher, ele se perde, ele não é nada, ele perde todas as referências, né? Sim. Partindo pela primeira referência, que é a própria mãe, né? E depois a própria companheira, aquela que vai justamente, né? Quando você vê um homem que ele é edificado, que ele é grande, pode ter certeza que tem uma mulher ainda maior ao lado. Ao lado, né? não Ao atrás, lado. não escondido. Exatamente. Ao lado. E a gente vê hoje, nesse nosso contexto, eu acho que mais do que as mulheres, eu acho que muitos homens hoje podem aprender com Maria. Aprender e olhar para ela, nesse sentido também de aprender que é caminhando junto. Olhar para ela e olhar para o seu filho e para os discípulos e perceber que é essa complementariedade que existe, né? Essa complementariedade, o respeito, a valorização. A mulher, ela não está escondida, não está atrás. E se é hora dela, aquele momento é hora dela brilhar e eu sou chamada, né? Como Maria lá com o anjo. Aquela hora era dela, né? É bonito, São José e Maria. Quem é a figura de destaque? É Maria. Uhum. José sabe ocupar o seu lugar dentro da relação, mas ele não se anula. É bonito a gente ver isso. José sabe respeitar a diversidade que Maria traz, mesmo não entendendo no primeiro momento. Porque ela traz uma diversidade de um filho que não é dele, que ele não sabe de quem é, mas que ele é chamado talvez a entender e acolher. Eu lembro uma vez, numa paróquia, uma mãe veio conversar comigo e ela estava com muita dificuldade de acolher, porque o seu único filho ia casar com uma mulher que já tinha um filho. Uhum. E ela era muito presente na paróquia. Eu falei, sei que a senhora é muito devota, a senhora está aqui. A senhora já parou para rezar com São José? E José e Maria, os dois? A senhora já parou para pensar na relação deles? Aí ela falou, não. Aí a gente foi conversando, ela falou assim, irmã, quem sou eu? Quem sou eu? Como eu não posso acolher essa moça? Se até José acolheu, né? Eu falei, às vezes a gente separa e esquece que aquela menina sofreu consequências. Sim. Consequências. Deve ter sido muito duro, né? Muito duro, consequências sérias da sua sociedade. Ela ia ser estigmatizada, ela podia ser apedrejada. E José também. E, ao mesmo tempo,
que acontece? Os dois olham além, mas ele também sabe acolher essa diversidade e respeitar a diversidade que ele abraça com ela o projeto, né? Então, acho que a gente, não só a mulher, mas os homens também podem aprender de Maria um novo jeito de ser, um novo jeito de viver também a relação homem e mulher, né? Numa relação de respeito, de comunhão, de proteção quando necessário, de escuta. E às vezes que passa por crises, como os dois passaram naquele começo. Passa por crises, mas que as crises, quando cada um se abre à crise, faz perguntas e dialoga, encontra o denominador comum. Que foi o que eles encontraram. Esse filho é de Deus. E nós somos aqueles que devemos zelar. E vamos abraçar esse projeto, né? E José leva para o Egito, traz do Egito. Depois, ele cria Jesus, ensina uma profissão para Jesus, né? Então, a gente vai descobrindo e vai aprendendo que há uma possibilidade, sim. Não precisa haver um feminicídio, não precisa haver sobreposição, puxar tapete. Ontem eu estava vendo a reportagem, né? As mulheres, mais de 25% ganham menos que os homens. Por quê? Não. E por que não pode ocupar um cargo? Pode sim, né? Os espaços estão aí porque somos criaturas, homens e mulheres criados por Deus, para que a gente possa viver essa potencialidade. E Maria nos diz isso também com a sua postura simples, silenciosa, mas ousada, mas presente. E me diz uma coisa, irmã, e dentro da congregação? A congregação tem aí o seu carisma mariano também, e um carisma também comunicativo. Como que funciona essa relação mariana dentro da congregação das Irmãs Apostolinas? Para nós, Maria é realmente a patrona, né? É aquela que o Alberione nos deixou, como acompanhar as vocações, como acompanhar os jovens, acompanhar o outro. É por isso que somos apostolinas, né? Pequenas apóstolas, né? Tentar ser um pouco Maria hoje para a juventude. Ser essa presença de Maria para os vocacionados, as vocacionadas, para essa pessoa. Ser aquela que caminha ao lado, tenta escutar, tenta estar junto, entender as pessoas. Não é fácil. É um desafio, porque, afinal de contas, a gente está falando de Maria de Nazaré, Nossa Senhora, né? Mas é um desafio que, se a Maria viveu, então é possível também nós vivermos enquanto mulheres, né? Transformando o nosso ser, não por nós mesmas, mas por amor a Deus, por amor a seu Filho, que nos veio revelar o rosto de Deus. E nos transformando, nos colocando nesse processo. Assim como Maria se colocou no seu processo de transformação e descobrindo, Maria foi se descobrindo, né? Podemos, nesse sentido, ajudar o outro, quem sabe um pouquinho, a encontrar um rosto de Deus, né? A encontrar com esse Jesus, que é esse amigo, que é esse presente que nos acompanha, que nos acolhe, que nos chama. Eu quero caminhar contigo, né? É Ele. Paulo diz assim, eu fui alcançado por Ele que nos alcança, né? Uhum. Maria nos dá, mas Ele vem antes ao nosso encontro, né? E diz, olha, vamos caminhar junto. Porque e nós, enquanto irmãs apostolinas, temos esse desafio, né? De poder ser um pouco essa presença de Maria na vida dos vocacionados, na vida das juventudes, que hoje, a gente sabe, passa por tantas fragilidades, e principalmente a questão da fragilidade, da vulnerabilidade da saúde mental, da solidão, da depressão. Então, uma presença de escuta. Em Minas, nós estamos na cidade de Carmópolis de Minas, ali na Centro-Oeste Mineiro, Diocese de Oliveira. E há 4, 5 anos a gente vem desenvolvendo um projeto na pastoral escolar, no ensino médio, com uma presença e junto com outras religiões. Ontem mesmo eu estava conversando com a irmã Analisa, então ela falou, quero envolver o pessoal do CAPES, como é que a gente pode estar trazendo, para que naquele espaço que a escola abre, um espaço que não vai lá, vai a irmã, mas ela não vai lá fazer proselitismo. Uhum. Vai lá a irmã falar da vida, junto com outras pessoas, ser esse espaço de escuta. E no segundo ano que tinha um projeto, as irmãs
abriram. Quem quisesse conversar com a irmã, com alguém, para poder... 90 jovens se colocaram. 90. E elas se viram diante de como a gente vamos fazer para escutar tantos jovens. O jovem tem uma sede muito grande de escuta, mas uma escuta verdadeira, né? Então, assim, são espaços também onde a gente tem que estar, que não são espaços, e não é estar lá para poder converter. Uhum. É estar lá para dizer, como Maria, meu irmão, eu quero ser uma irmã com você para caminhar junto. E vamos tentar descobrir o caminho da felicidade, que tem uma pessoa aí, que é Jesus, que também, quem sabe. Mas a gente vai tentar caminhar junto, né? Então, nesse sentido. Coisa bonita. Eu lembro do período que eu atuei junto com os salesianos, e os salesianos eles têm aí o público jovem como o objeto principal de trabalho e de missão, né? E me lembro nos festivais da juventude salesiana, quando eles colocavam ali os confessionários, a demanda dos jovens por se confessarem, por poder conversar com o padre ali, realmente... a gente percebe que essa juventude ela está sedenta. Às vezes ela não sabe por quais canais acessar. Quando o canal se mostra, Sim. aí eles vêm. Sim. Ainda sobre a questão de Nossa Senhora, a gente falou muito da questão dela como apóstola, como aquela que caminha ao lado, como aquela que mostra ali a seta para chegar no objetivo que é Jesus, o Salvador. E existe uma questão... que se confunde muito, principalmente para aqueles que não são católicos, né? E eu gostaria que a senhora comentasse, né, sobre a questão entre o venerar Nossa Senhora e o adorar a Deus. Tem gente que confunde e fala, não, vocês adoram Nossa Senhora, e até a própria questão das imagens, vocês adoram imagens, mas falam muito de Nossa Senhora, né? Tá até atacando, né? Uhum. Vocês adoram Nossa Senhora, tem que adorar a Deus. Não, a gente não adora Nossa Senhora. Como que funciona essa questão? O que é essa devoção, o venerar, e qual que é a diferença entre a adoração que a gente tem por Deus, por Jesus? Vamos pegar uma simbologia, né? O ajoelhar-se diante de um outro é dizer que eu me colocar como menor, né, diante de você e ver a figura daquele diante do qual eu me ajoelho, eu estou numa atitude, vamos dizer assim, de adoração dessa pessoa, né? Eu adoro. O que eu adoro? Eu adoro a Deus. Eu adoro um Deus. Um Deus, vamos dizer, né? No caso nosso, o Deus da comunhão trinitária, o Deus Trindade, no caso católico, né? Mas eu adoro a Deus. Na Igreja Católica, essa adoração, esse estar, esse colocar-se e ver como único é a Trindade, é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, a adoração total. O meu ser todo entregue em louvor. Agora, quando eu venero, é porque há alguém que me empurra e que fez um caminho na frente e eu tenho como uma grande referência, mas não ocupa o lugar daquele que eu adoro. É como João Batista. João Batista está caminhando com 2 discípulos e, de repente, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Vão lá, sigam, é ele. E João Batista some, manda os seus para ele. Ele não se coloca no lugar de, né? Então, o venerar é isso, é uma figura a qual, para mim, é importante porque ela me traz elementos que eu, na minha limitação, estou tentando, estou buscando, e eu vejo que essa pessoa, que Nossa Senhora conseguiu, ela fez. E ela me puxa, ela me estimula a viver ainda mais esse amor, mas não se coloca no lugar dele. Ela não é uma deusa. O grande problema católico, protestante, o grande problema não, é quando a figura de Maria é maior do que Deus. Eu tirei o centro.
O centro é Ele. O centro é Jesus. O centro é a Trindade. Se o fim é ela, acabou. Acabou. É como aqui, né? Nessa imagem que a gente falava. Ela dá Jesus, ela não dá a si mesma. Então, o venerar, a gente venera é porque ela é uma grande referência, é uma figura importante, é aquela que me ajuda e me dá sinais e me encaminha e me faz me encontrar mais para encontrar aquele que ela está apontando. Mas é um outro, é Deus. A esse eu adoro. Aí alguns vão questionar, mas vocês rezam para Nossa Senhora. E qual é o problema de eu rezar? Eu dialogo com... Oração o que é? O pessoal pensa que oração é um diálogo. Oração é conversa. A verdadeira oração não é recitar Pai Nossos. Isso são meios, claro. Né? A oração verbalizada são meios que me ajudam. Mas a oração que Deus quer, Ele não quer o sacrifício nem oferta. Eu quero o coração. Um coração que se abra. Isso está lá na Bíblia. Então, a verdadeira oração é o diálogo com Deus. É quando eu consigo dizer, Senhor, eu estou aqui. Quando a minha mãe estava doente, internada na Zona Leste, uma senhora que estava no quarto com ela, falou assim, quando ela descobriu, né, que eu era irmã, ela falou assim, irmã, eu acho que eu não rezo, sabe? Porque eu vou lá na igreja, eu sento lá no banco e eu começo a falar todos os meus problemas para Jesus. Eu falei assim, Solange, qual maior oração do que isso, do que você vê? É como se Jesus estivesse sentado na tua frente e você falando com um amigo. Isso é oração. Então, às vezes a gente confunde, a oração é isso. Então, rezar, eu estou rezando com Maria para que ela, conversando com ela, Maria, como é que me ajuda? Como é que está difícil seguir teu filho, sabe? Porque eu encontro essa dificuldade, essa limitação. Como é que eu faço para poder seguir teu filho? Eu escutar um conselho de uma mãe. E como que funciona essa questão da intercessão de Nossa Senhora? Nós estamos lá conversando com Nossa Senhora, me ajuda, fala para o teu filho, como que é um pouco essa questão da intercessão de Nossa Senhora, e não só da Nossa Senhora, né? A intercessão dos santos como um todo, para quem não conhece. Vamos pegar também numa relação de amigos. Vamos pegar um exemplo numa relação de amigos. Então, você é casado, né? Sim. Mas talvez naquele momento lá que você conheceu hoje tua esposa, né? Talvez faltou aquela coragem, né? De chegar lá e já conversar com ela. Talvez foi por meio de alguém, né? Olha, me ajuda aqui, né? A intercessão é isso. Pegar um exemplo do dia a dia para quem não está acostumado. A intercessão é isso. É você... Claro que eu posso ir direto, mas às vezes dá aquele medinho, porque eu vou falar da minha dificuldade, né? E Deus, às vezes, é grande demais para mim, né? Às vezes a gente também tem essa imagem, né? Deus é grande demais, às vezes eu tenho vergonha. Então, eu lembro uma vez... é um livro de um marista, vou lembrar o nome dele, onde nesse livro, que é Maria Toda de Deus e Tão Humana, da editora Paulinas, ele conta que uma irmã partilhou que trabalhava com prostitutas. E aí, então, ela trabalhava com prostitutas e elas vinham fazer uma reunião sempre numa sala. E ela via que elas não falavam. E depois que ela saiu, elas falavam. Aí um dia ela chegou para mim e falou, ela falou assim, irmã, tira aquela Nossa Senhora da sala. Aí ela falou, por que a gente fica com vergonha? Aí ela pegou e colocou uma imagem de Maria Madalena. O encontro mudou. A intercessão de Maria naquele momento, aquela imagem, talvez para ela estava muito divinizada. E aquela intercessão estava muito elevada. Precisava de uma outra intercessora mais semelhante a elas. Maria Madalena, que não quer dizer que ela era prostituta ou não, mas tem várias versões, né? Mas estava algo talvez no alcance delas para interceder. Porque a minha visão ainda, né, estava... Essa aqui está muito... Eu não vou nem chegar perto, porque aqui é um tubarão, né? Como a gente fala, né? Só tem tubarão na sala. Não, né?
Então, eu preciso de um peixinho menor, Uhum. né? Mas a Maria está aqui, né? Estou usando exemplos bem Sim, simples para a gente sim. poder entender. Mas a intercessão de Maria vem nessa linha. E quanto mais próxima, mais eu vou vendo que não é um tubarão, é um peixinho igual a mim. E quando a gente está rezando para Nossa Senhora ou para pedindo intercessão de algum outro santo, a gente não está rezando para imagem que está aqui. Não. Mesmo que a gente esteja lá na frente da imagem, na igreja. Ela é uma não lembrança. É a lembrança. É como se a gente estivesse olhando uma foto de uma Exatamente. pessoa e falando, olha, e conversando com ela ali, né? Exatamente. Minha mãe morreu recentemente, né? E, assim, parece que ver as fotos dela me ajuda a ir conversar com ela e entendendo e processando o meu luto. Essa foto. É isso aqui. E Nossa Senhora tem, usando a mesma analogia, tem muitas fotos, né? Ela Tem. tem muitos títulos. Em cada lugar que você vai, você tem Nossa Senhora sendo chamada de alguma forma, né? Por que ela tem tantos nomes assim? O que essas fotos, cada foto dela nos ajuda a ficar mais perto do Pai, mais perto de Deus? Eu gosto de pensar assim, o amor é criativo. E o amor de mãe é mais criativo ainda, né? Porque para poder chegar perto do seu filho, inventa mil maneiras para fazer o filho comer, para fazer o filho fazer uma lição. O amor de mãe é mais criativo ainda. E o amor de Maria pelos seus é tão criativo também que ela assumiu o jeito daquele local. Para que quem a vê não estranhe tanto. Vamos pegar Guadalupe, a Virgem de Guadalupe, um indígena que estava sendo oprimido por um espanhol. Como é que ia aparecer uma Nossa Senhora europeia? Uma imagem, dizer que era mãe de Deus. De repente, uma moreninha, com a roupa, com os traços, com a mãozinha, com o olhinho, igual o dele. Opa, eu me reconheço. Eu me reconheço. Né? Eu me reconheço nessa pessoa. Então, Maria usa desse amor criativo para que em cada tempo a gente se reconheça nessa humanidade de Maria e encontre nela essa intenção que vem dizer para nós, olha, e nos chamar a atenção. Reze. Lembrem do meu filho. Olha aí, de novo. Ela nunca vem chamar para si mesma. Em cada aparição, pode olhar. Ela está sempre pedindo pelo seu filho. Pedindo para que a gente se converta ao Pai, ao Filho. Né? Para que a gente se converta e viva em comunhão com a Trindade. Né? E viva esse projeto da Trindade. Porque às vezes a gente se perdeu mais ou menos. Então, os vários rostos, nomes, fotos de Nossa Senhora são formas da gente poder se encontrar, se reconhecer no tempo e na história, né? Quem sabe daqui a alguns anos ela vai aparecer, não sei, né? Vai falar, mas no tempo e na história a gente pode ir percebendo. Cada época a gente encontra de acordo com o tempo, com o lugar, com a linguagem também, com a linguagem do tempo. Né? Não é uma linguagem estranha. É uma linguagem, e é uma linguagem carinhosa. Eu gosto muito de Guadalupe, e gosto da forma como ela chama Juanito, né? Meu queridinho, eu sou... E ele também, olha que intimidade, que jeito gostoso de poder falar, né? Quando ela aparece lá em La Salette. Né? Em Fátima ela fala filhinhos. Filhinhos, são todos jeitos muito próximos, muito carinhosos, e geralmente, muitas vezes, são crianças. Por quê? Isso nos lembra aquilo que Jesus fala, a gente precisa voltar a aprender a ser criança. A gente vai se tornando adulto, a gente vai perdendo essa inocência. Né? Para sobreviver no mundo, a gente vai se vestindo de capa a capa que a gente nem mesmo se reconhece. E as crianças ainda estão escapadas. Pois é, e o próprio Jesus fala, né, quem não for igual a uma criança, né? Então a gente precisa voltar a ter essa inocência, acreditar mais na humanidade também. Né? Exatamente. Né? Irmã, que papo bacana. Para a gente finalizar, falando um pouquinho da Congregação das Irmãs Apostolinas, acredito que tenha tido muita gente aí, que tenha muita gente que está assistindo o vídeo e tenha ficado interessado. Como que essas pessoas podem encontrar as irmãs? No momento, vocês podem encontrar pelas redes sociais
onde nós temos, você pode colocar apostolinas, né? Vocacional, nós temos uma rede, um canal no YouTube, estamos no Instagram, como Joga Apostolinas, é um nome tão diferente que quando acha, né? Então, estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E também temos agora o nosso site da livraria. Estamos aqui em São Paulo, nós estamos aqui na região de Santana, onde nós temos uma livraria, também ali na Ezequiel Freire, 561, vou fazer meu merchandise, né? Na Ezequiel Freire. Então, nós temos essa livraria, uma pequena livraria católica, e agora a gente também tem o site. Você coloca livrariaapostolinas.com.br, então você vai encontrar também o site lá e tem algumas informações. Se Deus quiser, a gente vai crescer um pouquinho mais e vai ter mais informações também, né? Mas pelas redes sociais é bem fácil de encontrar, tem bastante material lá no canal do YouTube, no Instagram também, a gente tem bastante material que fala um pouquinho sobre nós. Se alguém quiser se interessar, quiser conhecer mais um pouquinho sobre nós, sobre as irmãs, a vivência, mesmo que não seja católico, vai lá, a gente bate um papo, se Deus quiser, bem gostoso. Maravilha. Bom, gente, é isso. Irmã, obrigado pelo seu tempo, pela sua partilha riquíssima. Adoro esses momentos, é um aprendizado enorme, né? E você que está nos assistindo, espero que tenha gostado também. Se não curtiu ainda o vídeo, curta, siga o canal, compartilhe. Como a gente disse lá no início, você nos ajudará a evangelizar, fazer essa mensagem chegar a quem precisa dela. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez, irmã. Obrigado a você que nos assistiu. Esse foi mais um episódio de TD1. Até mais.